Oi, oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. Deixa só eu fixar aqui um comentário. Oi, Bel, tá saindo? Você consegue me ouvir? Ai, que chique, som na TV, que chique. Acredito que Renan já esteja por aqui. Oi, Renata, bem-vinda. Deixa eu fixar aqui o comentário. Mandem essa live para as pessoas, gente. Deixa eu ver se eu envio. Estou te enviando a solicitação, amigo. E... Oi, tá me Ai, ouvindo? tô ouvindo, que cenário bonito. Yes. Ai, muito obrigado. A gente tava na loucura. Quando começou a pandemia, no começo, o primeiro lockdown, a gente ainda tinha uma força de vontade de pintar a casa. Foi nessa época. Foi Espero que nessa tenha a época. mesma força de vontade dessa vez. Eu tô tentando encontrar assim, Não é, menino? inspirações para fazer coisas nesse Ai, novo lockdown. não é, menino? Uma loucura, loucura. Deixa eu dar um tempinho para as pessoas entrarem aqui. Você tá bem, Ok, amigo? Como que tá sendo esse... estou, Como que estou foi? com alergia, até estava falando pro Juan, estou atacado de rinite aqui, mas eu tô fingindo normalidade, fingindo que tá tudo bem, e aí qualquer coisa, se eu espirrar no meio da live, gente, saibam, não é coronavírus, tá bom? É É rinite mesmo. rinite. Quem tem gatos e poeira dentro de casa, essa é a vida, dorme. Eu não tenho mais gatos nem poeira porque eu limpo com frequência, mas eu tenho Ai, rinite, não então adianta nada aqui, menina. Limpa, limpa e não adianta. Ainda mais com o clima que tá numa loucura de mudança, tava quente, aí choveu hoje, e aí piorou tudo. Mas sobreviveremos. sobreviveremos. E como foi a FMD? Eu fiz algumas Menina, aulas. Estou fazendo, na foi uma verdade. Assim, a parte boa loucura. de ficar salvo as aulas é que a gente pode ir fazendo, né? Exatamente. A nossa programação original era fazer aulas presenciais, mas aí como aconteceu tudo isto, acabou que ficaram aulas online e gratuitas, então foi legal de ver a participação da galera de vários lugares do Brasil e foi muito divertido, a troca foi muito legal com professores tanto de fora quanto professores paraenses aqui, então foi muito, muito legal. E aí, quem quiser ainda tiver de bobeira neste lockdown sem nada para fazer, entra no perfil do Festival Mirai, que lá as aulas estão salvas e você pode fazer todas as aulas Inclusive gratuitamente. a sua, né? Inclusive a sua de Exatamente, UEC. teve uma aula de UEC minha, exatamente. A gente não falou muito sobre história lá, foi um negócio mais prático, mas agora a gente vai poder conversar um pouco, né? E é sobre isso. Yes. Gente, para quem está chegando, mais uma vez bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essas lives que estão acontecendo às segunda-feiras aqui no meu perfil fazem parte de um projeto chamado Desarmariar, Dança e Desigualdade de Gênero e Sexual, contemplado pela Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc. E eu estou fazendo uma série de lives com convidados, como um processo que faz parte do projeto, né? E dentro dessas lives a gente se propõe a conversar sobre algumas linguagens e algumas práticas em danças que têm atravessamentos ou que surgiram dentro da comunidade LGBTQIA+, ou que foram transformadas pelo contexto e pelo contato com corpos da diversidade, né? Hoje, meu ilustre convidado é conhecidíssimo como As Noites de Paris, em Belém do Pará, professor de Wacking, aqui em Belém Yes. também, um dos estudiosos. E aí eu vou ler o release, né, o resumo que ele me enviou, mas depois ele não pode se apresentar da forma com que ele sentir mais à vontade. Ok. Renan Mendes é formado em técnico em dança, intérprete e criador pela Escola de Teatro e Dança da UFPA.
É professor, coreógrafo e dançarino de danças urbanas. Iniciou sua carreira em 2013 na Escola Mirai de Dança, onde atualmente é sócio, professor e diretor da Companhia Mirai de Dança. Já participou de mais de 10 produções, sendo bailarino, produtor e coreógrafo e organizador do Festival Mirai de Dança, que acontece aqui na nossa amada cidade, Belém do Pará. Yes. Renan, bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos, todas, todas que estão assistindo. Eu fiquei muito feliz com o convite do Juan. Primeiro por ser uma dança que foi uma das primeiras danças que eu comecei a estudar. É uma dança que eu amo muito, muito, muito. É uma dança que permeia o meu trabalho inteiro. Mas também, por além da dança, a gente discutir um pouco sobre diversidade de gênero e sexual, que é um assunto muito pertinente, um assunto que faz parte dos nossos atravessamentos em dança e é legal a gente encaixar as coisas e começar a pensar e a falar sobre quando é muito necessário, né? Sempre é muito necessário. Mas depois dessa apresentação toda bonitinha, realmente me chamo Renan Mendes, eu comecei a trabalhar com dança, a trabalhar de fato com dança em 2016, mas eu comecei a dançar em 2013 na Escola Mirai. Foi onde eu encontrei, foi meu primeiro contato com danças urbanas. Antes disso, era apenas na minha infância e adolescência, assistindo shows de diva pop, dançando calypso no meu quarto, mas sempre foi de maneira muito como um hobby, como uma admiração pela dança, mas nunca pensei de fato em seguir a carreira. Até que enquanto eu estava fazendo o curso de jornalismo, eu conheci a Escola Mirai e aí o meu caminho tomou um rumo completamente diferente. Acabou que eu deixei o jornalismo de lado e comecei a trabalhar com dança profissionalmente quando eu fui convidado para ser parte da Companhia Mirai. E aí a minha vida virou esta loucura que é hoje, onde eu abracei o meu lado artista e é onde eu trabalho até hoje. E dentro da pauta que a gente está conversando, né, eu me identifico como um homem cis, gay, e dentro das danças urbanas que eu trabalho, elas acabam tendo esse atravessamento e pensando na dança vindo principalmente criadas por comunidades LGBTQIA+. Yes, Hum. belíssima. Renan, tu pode contar um pouco para a gente sobre o Wacking, sobre o que seria o Wacking, né? Para quem já Uhum. conhece também de uma forma, já conhecia agora de uma forma mais estruturada, histórica também, e para quem não conhece ter esse primeiro contato, né? Super Uhum. importante. Exatamente. O Wacken, ele é uma dança que nasceu na década de 70, na Califórnia, em Los Angeles, principalmente. E ela nasceu na era disco, principalmente nos clubes, nas boates da época. E é uma dança criada pela comunidade LGBTQIA+, criada principalmente por gays, negros e latinos, na década de 70, né? Onde era um período muito difícil, ainda mais difícil do que hoje, principalmente para esse grupo que era marginalizado. E principalmente na década de 70, se eu não me engano, acho que até 76, ainda era considerado crime ser homossexual na Califórnia, nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí o Wacking, ele era uma dança que nasceu como forma de expressão desse grupo, dessa minoria, onde eles não podiam no dia a dia ser quem eles eram, e eles encontravam naquele pequeno período de tempo, quando eles iam para as boates, eles iam para o clube, e eles ouviam a música disco e eles podiam se expressar através da dança wack, que é uma dança que fala sobre você contar uma história, você se expressar e você utilizar a dança para mostrar quem você é. No começo ela não era chamada de wacking, a dança ela passou por algumas transformações. No começo ela era chamada de punking, que hoje em dia a gente entende meio como uma parte teatral, dramática, interpretacional do wacking, que na época o punk era um termo, era um gênero pejorativo dentro da língua inglesa, né, que era utilizado como um termo ruim para falar sobre gays. E acabou que existiu uma ressignificação dessa palavra negativa e ofensiva para que ela se transformasse em algo positivo. Mais ou menos como hoje a gente tenta fazer com alguns termos que antes eram muito utilizados para marginalizar a gente, como por exemplo hoje a gente
já consegue utilizar o termo bicha para falar com o igual e tentar transformar aquilo numa maneira positiva, o punk, e aí depois a dança punk foi tentada utilizar desta forma. E aí eles utilizavam essa dança para falar sobre a exclusão social que esse grupo sofria naquela época e para mostrar todas as influências artísticas que eles tinham, principalmente na hora de se expressar, que eram os musicais da década de 30 e 40, que eram as divas desse musical, desses filmes preto e branco, influências de Kung Fu, influências de Star Wars, influências de desenhos. E aí, depois de um tempo, principalmente com a influência de uma série do Batman e Robin que tinha na década de 70, onde aconteciam aquelas cenas de luta e sempre apareciam aquelas onomatopeias no exatamente, pô, bem. E aí tinha a palavra whack, que na época que era escrita com W-H-A-C-K, whack, que significa como bater, era tipo uma pancada. E aí acabou que dentro do punking existia esse movimento do whacking, que era um movimento de pancada, que era um movimento de bater, que era bem inspirado por causa dos Kung Fus. E o Shabadu, que é um dos criadores, um dos pioneiros nessa dança, ele começou a utilizar, eles começaram a desenvolver esse whacking, essa parte da dança, essa movimentação, começaram a desenvolver para além do punk, para além de apenas a dramatização e a contação de história, o whack foi se desenvolvendo como a gente conhece hoje, trabalhando diversas coisas, como coordenação motora, principalmente velocidade de braço e pernas, mas a gente também ainda tem toda a parte dramática, a parte de poses, enfim. E aí também, depois de um tempo, o whacking começou a ser escrito com dois A's, ficou W-A-A-C-K-I-N-G, whacking, para tentar desassociar também de uma dos significados da palavra whack, com H, que tinha no inglês, que pode significar bater em alguém até a morte, e também pode ter a ver com masturbação, se eu não me engano. Então, para tentar sair desse estereótipo, começaram a utilizar o whacking com dois A. Atualmente, a gente vê tanto algumas pessoas utilizando o whacking com dois A ou whacking com HA. E aí é bem aceitável dentro do mundo whacking pelo planeta. E aí, os dançarinos originais de punk e de whacking, eles faziam parte de um show super, super popular na década de 70 e 80, que era o Soul Train, que eu acho que algumas pessoas conhecem, principalmente nos vídeos que viralizaram não muito tempo atrás e ainda viralizam, que é aquela fila de pessoas onde duas pessoas sempre vão no meio dançando, super estilosas, super na vibe da moda da década de 70. E esse show foi muito, muito, muito importante para popularizar a dança whacking, principalmente no começo dela, no surgimento na década de 70. E aí esse show era onde tinham performances de cantores de R&B, soul, jazz, hip hop, e acabou que esse foi o meio da dança começar a se popularizar. E aí, infelizmente, na década de 80, a epidemia de HIV, AIDS, acabou levando muitos dançarinos pioneiros de whacking, de punking, e o que se via de whacking no final da década de 80 e 90 era pouca coisa, principalmente em Nova York, em alguns clipes, em alguns clubes, mas nada tão forte como era no começo na década de 70. E acabou que o whack sofreu uma perda muito grande, principalmente por causa da epidemia de HIV e AIDS nos anos 80. Mas acabou que, felizmente, nos anos 2000, principalmente voltando com o Brian Green, que tentou trazer essa dança de volta, e aí puxando o Tyrone Proctor e outras pessoas que foram começando a voltar a estudar o whacking, foi uma dança que começou a renascer, foi uma dança que começou a voltar para o cenário mundial de dança, inclusive aqui no Brasil. E atualmente ela é uma dança que ela existe, ela resiste e ela continua tentando influenciar pessoas a continuar contando suas histórias, a se expressar e a utilizar o whacking para a finalidade que ele é, sobre você mostrar para as pessoas quem você é. E aí a gente tem alguns nomes que estão levando o whacking pelo mundo, como a Princess Lokeru, a Kumari Suraj, Lip J, Ibuki Mata. O whacking é uma dança muito forte na Ásia, por exemplo.
Lá ela é uma dança que tem uma visibilidade muito grande. E aqui no Brasil também está acontecendo com gente que estudou com os pioneiros do Ekin, como Tati Sanches, Márcio Alves, Nath Glitz, Félix Pimenta, que também é da cena do Vogue. Então, é uma dança que a gente, no geral, assim, no Brasil e no mundo, a gente tenta se dar as mãos para que é uma dança que não se perca de novo, como já se perdeu, infelizmente, uma vez, porque ela é muito necessária e ela foi uma dança que acabou mudando a minha vida e mudando a vida de muitas outras pessoas, principalmente por ela falar sobre quem eu sou, e tentar mostrar para as pessoas quem eu sou e fazer com que elas me aceitem do jeito que eu sou, principalmente por fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Então eu acho que, em resumo, é basicamente isso, porque a história é muito grande. Não, mas foi ótimo, foi uma aula, assim, anotei várias Ai, coisas aqui e ai, acho que que a bom. galera também que está Eu mando esse acompanhando. artigo para vocês depois. Eu acho tudo. Aproveitando que tu falaste sobre mudar a tua vida, eu queria te perguntar como foi o teu contato com o EC, como tu descobriu o EC, quem foi tua primeira Uhum. professora, né? Ai, E como que chegou em ti também, né? Se chegou logo com esse aspecto político ou se chegou pela questão da mídia, né? Como foi essa relação uhum. com o EC? O bom é que o meu primeiro contato com o EC foi com a Angélica Monteiro, que está aqui na live, e ela acabou de fazer um comentário muito legal, que ela falou que, sem contar que a epidemia de HIV atingiu muito mais a comunidade preta e latina por causa do sistema racista e homofóbico dos Estados Unidos, o que é muito, muito verdade. Já que para pessoas pretas era muito mais difícil você conseguir auxílio e assistência naquela época, como ainda é hoje, enfim. Então, essas pessoas que carregavam o EC nas costas, que criaram o movimento EC, tiveram muito mais dificuldade de receber um auxílio decente, né, naquela época. E aí eu conheci o EC quando eu comecei a estudar na Escola Mirai. Eu lembro que na época eu estava procurando alguma atividade física para fazer, e na época eu odiava academia, então eu queria fazer alguma coisa que não fosse academia. E aí eu lembro de pesquisar e encontrar a Escola Mirai. E aí acabou que eu vi a Angélica Monteiro, que está aqui, dançando Wacking. E ela foi a minha primeira professora de Wacking, quem me apresentou a dança Wacking. E eu lembro que o que sempre me chamou a atenção na dança Wacking é porque o Wacking ela é uma dança, como eu falei, sobre se expressar, sobre você mostrar quem você é. E a Angélica sempre utilizava muito essa dança para mostrar esse lado super elegante dela, esse lado super dramático também, sobre interpretações, sobre você contar uma história. E aquilo me chamou muito, muito, muita atenção desde o começo. E aí, quando eu comecei a ter aula em 2013 no Mirai, foi quando eu me apaixonei de vez pelo Ekin, onde eu me encontrei. E aí, depois de ter me encantado primeiramente pelas movimentações e pela parte do visual do Ekin, quando eu comecei a estudar a história do Ekin e vi que aquilo tinha muito mais a ver com quem eu era do que eu imaginava, aquilo foi algo que deu um estalinho assim para dizer, essa dança tem algo especial que eu acho que eu preciso trabalhar no meu corpo, trabalhar ela de algum jeito. Então, eu acabei me entendendo em dois sentidos, assim, quando eu comecei a estudar o Ekin, tipo, no sentido corporal. Eu era uma pessoa muito magra, muito desengonçada, então no Ekin eu consegui utilizar aquilo ao meu favor, porque eu sempre tive braços muito grandes, então pro Ekin é algo que pode facilitar a vida. E aí eu comecei também a me entender identitariamente, assim, enquanto um indivíduo gay, homem cis, sobre como eu utilizaria aquela dança para representar quem eu sou, sabe? Foi isso. Arthur comentou aqui, titio Renan foi o responsável por me mostrar o mundo do Oh, EC, que hoje eu amo de paixão. ai, Arthur, maravilhoso. Ele estava logo nas minhas primeiras aulas, depois que a tia Angélica, ela passou a turma para minha mão, ela foi embora e me deixou aqui. Inclusive Aí também Arthur foi minha fazia. primeira, inclusive também foi minha primeira professora de UEC, Exato, fiz parte da turma, exatamente. A gente fez aula junto, né, Juan? Agora que eu tudo. lembrei. Pra tu ver como as coisas sempre interligadas, Estão menina. interligadas, né? E, inclusive Exatamente. é um processo muito louco esse meu processo de encontro com as danças urbanas e também com as expressividades queer urbanas, né? Que eu acho que é um outro aspecto que a gente que é esse movimento que eu estou me propondo a fazer por meio dessas lives, né? Destrinchar essas camadas de protagonismo, essas interseccionalidades, entendendo que algumas
A grande maioria, na verdade, das expressividades urbanas, né, das linguagens das danças urbanas, são linguagens pretas, são linguagens afro-americanas ou então afrodiaspóricas, como é o caso do dancehall, que é afrodiaspórico. Uhum, Mas para a gente pensar esse campo ali das interseccionalidades, né, da relação entre raça, território, classe, gênero, sexualidade, e entender tanto o Wacking, que é isso que a gente está discutindo hoje, quanto o jazz funk, que a gente discutiu semana passada sim. O Ian, com o maravilhoso. Ian, e as próximas linguagens que a gente vai abordar aqui também, entender que existe esse campo das interseccionalidades, né? Que existe esse campo político, que existe esse campo identitário ou pós-identitário, no sentido de romper com a identidade fixa, fechada, né? Mas entender os Uhum. dispositivos de violência estrutural que operam no nosso corpo, né? Exatamente, até porque depois que a dança ela começa a ganhar visibilidade, ela começa a sofrer esse processo de globalização e a chegar em outros grupos, acaba que às vezes esses outros grupos ou não têm acesso ou esquecem, deixam de lado a origem, a parte difícil da dança, a parte em que ela tem realmente essa necessidade política, porque ela não é apenas a dança pela dança. Dificilmente as danças urbanas, essas danças criadas por grupos minoritários e que foram rejeitados de alguma forma pela sociedade, elas têm para além do movimento, né? O movimento é uma forma de você, como eu posso dizer, uma forma de você representar quem você é, de você afirmar um posicionamento, de você lidar com alguma injustiça ou alguma violência por meio da arte. Então, é sempre bom a gente estar estudando, revendo, reforçando e tentando entender aonde surge e para onde vai esses vários tipos de arte, né? E como está agora, né? E como está agora, tipo, como as pessoas, surgiu ali no século XX ainda, se a gente for pensar nesse parâmetro, né? Surgiu no século Uhum, XX, onde a gente já tem 2 décadas de século XXI, mas essas violências continuam operando, elas não operam na mesma dimensão, mas elas ainda operam em outras dimensões, né? exatamente. E no Brasil nem se fala, o país que mais mata a população LGBTQIA mais no mundo pelas estatísticas do Grupo Gay da Bahia, que faz um relatório anual, né? O último relatório que eu tive contato foi o de 2019, e o Brasil continua sendo o país que mais mata a população LGBTQIA no mundo, e é um país que criminaliza a LGBTfobia, mas mata mais do que os 13 países juntos onde a homossexualidade ainda é crime. Né? É um Nossa, pouco é contraditório muito pensar, absurdo, né? é absurdamente contraditório, saca? E aí, Uhum, como que essas danças, aí eu aproveito essa fala para engajar essa perspectiva mesmo, esse nosso diálogo, como tu acredita que essa dança chega no Brasil e que proporções ela ganha aqui no Brasil, né? Que dimensões políticas, estéticas também, inclusive, acredito eu. É, aí me lembrei agora de alguns trabalhos de Mirai, né, da companhia, com que tem umas reverberações com o contato da cultura paraense. Como tu enxerga esse uhum, encontro entre culturas e políticas, né, e modos de uhum. existência? Sim, pelo que eu conheço do Ekin, ele chegou aqui no Brasil quando, principalmente Tati Sanches, ela viajava, ela é uma professora bailarina coreógrafa incrível de São Paulo, que ela é dona da Casa da Dança Tati Sanches, onde eu já tive o prazer de fazer alguns cursos muito bons. Ela é uma pessoa muito incrível, assim, uma profissional maravilhosa. Ela chegou a viajar para os Estados Unidos, estudou com Tarone Proctor, e lá que ela conheceu o Ekin, voltou para cá, começou a desenvolver alguns trabalhos e acabou trazendo o Tyrone para cá umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, onde acabou que eles desenvolveram esse trabalho, principalmente no eixo Rio-São Paulo, que, enfim, né, ainda onde é o centro da dança urbana, dessa troca, principalmente nos anos 2000. Então, lá foi onde eles começaram a desenvolver esse trabalho de wacking. E aí, se eu não me engano, a Angélica, que está aqui, pode falar para mim. Ela teve contato no EC quando ela viajou para fazer aula no FIH2, se eu não me engano, que é o Festival Internacional de Hip Hop,
onde ela conheceu, ela fez aula de alguém, que eu não lembro quem é, mas a Angélica vai te contar essa história. E aí ela trouxe para cá e começou a estudar, e acabou que reverberou em mim, reverberou em muitos outros alunos que ela teve. E acaba que, pelo menos comigo, a ligação do ECM foi muito sobre a minha identidade e o meu reconhecimento quanto LGBTQIA+. Então, principalmente dentro da companhia, que foram os trabalhos onde eu realizei a maioria, mas também como artista solo, fazendo outras coisas, como no Movimento 78, onde a gente fez um espetáculo que foi ao seu redor, todo voltado para identidade sexual, sobre identidade de gênero, sobre conhecimento e percepção do ser. A gente utiliza o ECM principalmente para falar sobre essas questões. Na Companhia Mirai, a gente tem também muitos membros, parte da comunidade LGBTQIA+, então a gente acha muito importante utilizar a dança para falar sobre isso. Falar sobre reconhecimento, falar sobre a violência que a gente sofre, falar sobre as dificuldades do dia a dia, falar sobre aceitação, não só nossa, mas aceitação do outro. Então acaba que o que a gente utiliza dentro do EC e para que serve a dança que a gente faz é principalmente como ponto de conversa com o público e um ponto de afirmação para a gente se posicionar diante de questões muito necessárias e que atingem a gente diretamente, sabe? Então, não sei, e aí, tipo, é uma opinião minha, não sei, eu não consigo ver, parando para olhar agora, principalmente no cenário do ECM, essas questões vindo à tona, mas dentro da companhia e dentro do trabalho que eu desenvolvo, é muito sobre isso, é muito sobre essas questões. Acaba que agora no ECM, tanto no ECM, pelo que eu percebo, no ECM brasileiro quanto no ECM mundial, a gente vê a atuação muito grande de mulheres dentro do movimento. Então, não querendo falar por elas, mas elas podem ter outro tipo de pautas para levar o ECM sobre. Isso pode ser algo legal da gente bater um papo com mulheres que dançam o ECM sobre por que elas dançam o ECM e o que elas querem fazer com a dança ECM. E é uma bom para a gente trocar também, mas dentro do que eu trabalho é muito sobre reafirmação e conversa e troca com o público sobre questões que batem diretamente dentro dessas questões LGBTQIA+. Eu acho que esse foi um do eixo principal dentro da criação do EC, e ainda é algo que reverbera muito comigo, assim, atualmente, dentro dos meus trabalhos, enfim. Tu falas aí, me leva para dois campos, né? Que é o campo desse reconhecimento das violências simbólicas, que eu vou já te fazer uma pergunta sobre isso, sobre esse reconhecer, né? Em que momento a gente consegue reconhecer. E o outro que é o dispositivo do empoderamento, né? Algumas danças, algumas não, acho que boa parte das danças queer que eu venho estudando, que eu venho dialogando com algumas pessoas, esse dispositivo do empoderamento, ele é muito forte, né? Por exemplo, as Miss Mixes na quadra junina, o próprio Vogue Dance, o próprio Jazz Funk, que não é uma dança de origem da comunidade LGBT, mas que traz em si um empoderamento para o corpo LGBT, e agora a gente dialogando sobre o WAC, né? Como essa forma, e é muito singular para a gente que é da comunidade, é singular porque habitualmente a gente fala das nossas dores a partir de uma ótica, às vezes um pouco do sofrimento, às vezes um pouco da lamúria, por conta de todo o processo, que é extremamente importante para a gente falar que o mundo não é só dores, né? Porque o mundo tem as suas dores e que a gente sofre pra caramba com tudo isso, não dá para romantizar, mas eu acho muito foda como a gente aprendeu a pegar tudo isso e estruturar modos festivos, ritos de celebração, inclusive, né? As danças urbanas são grandes ritos de celebração à vida, né? É um grande lugar ali de questionar os processos de morte, da necropolítica que acontece constantemente. Quem não conhece necropolítica, né? O conceito que significa política da morte, que é como o Estado opera, agenciando, negociando e dizendo quem pode, quem deve viver ou morrer, né? Isso é necropolítica. E aí a gente que está nesse lugar ali pessoas que fazem parte de recortes sociais, como a negritude, a comunidade LGBTQIA+, as mulheres, por conta do feminicídio, né? A gente reconhece e vive na pele esse processo de necropolítica. A pandemia está aí, um grande exemplo que intensificou bastante isso.
Mas as danças urbanas encontram uma estratégia, as danças, né? As danças encontram uma estratégia de ritos de celebração à vida, para dizer estamos vivos, somos Yes. glamurosos, somos absolutos, somos Stephanie, somos, somos pessoas que celebram Ah, a vida, né? E eu acho isso exatamente. muito, muito, muito gostoso É, de ver. e isso fica muito claro dentro do Ekin, porque o Ekin, ele é uma dança de improviso. Ele é uma dança que nasceu do freestyle. Ele não é, por exemplo, diferente do jazz funk, como o Ian estava aqui, que é uma dança que nasceu voltada para a coreografia. O Ekin é uma dança que vem do improviso. Então, quando as pessoas iam para os clubes e as boates, elas iam para ser quem elas iam para dançar do jeito que elas queriam dançar, e era um momento em que elas tinham para ser quem elas queriam ser. Às vezes, o que elas precisavam ser durante as 8 horas de trabalho do dia não era nada do que ela queria ser enquanto ela estava de 10 da noite às 4 da manhã na boate, saca? Então, realmente, como os meninos estão falando até nos comentários, é uma dança de celebração, e aí a gente também resiste e a gente também reexiste celebrando, né? Então, o fato de estarmos aqui, estarmos dançando dentro de um clube, ou agora estarmos dançando dentro de uma sala de aula com professores LGBTQIA+, e alunos também LGBTQIA+, podendo ser quem eles são, já é uma forma da gente resistir, da gente utilizar a dança para falar sobre quem a gente é, né? Então, isso é muito legal. Isso é muito bonito, e é legal de perceber que isso também é político, porque tudo que a gente faz é política, né? E tudo que a gente faz é político, né? A celebração como força de Exato. resistência, colocou Carla aqui, é exatamente isso. É entender que a celebração é um dispositivo político, é uma rachadura nos territórios, né? Estar numa sala, e também em outros campos, agora com essa questão da pandemia, a gente vê produções de vídeos, né? Tomando conta da internet, que virou o Uhum. nosso grande campo de guerrilha dentro desse contexto pandêmico, né, o nosso grande campo de guerrilha é a internet atualmente, é onde a gente encontra os nossos modos e os nossos espaços de expressividade. Uhum. E aí ver vídeos que falam, que tramam sobre isso, né, é muito, muito importante, inclusive, para um processo de reeducação social. Estética, inclusive. A gente falou um Uhum. pouquinho sobre isso na última live, né? Que é desconfigurar mesmo essa nossa noção de belo, se questionar, é tensionar, é entender que expressividade é essa do EC, em que lugar é esse de celebração, que não é uma celebração heteronormativa, não é uma Exatamente. celebração do balançando a cabeça do tuti-tuti, é uma É, celebração do close, é uma celebração da vibração, é uma outra é. celebração, São, sabe? são redefinições de conceitos, na verdade, né? Sobre, inclusive, é algo que acontece muito sobre o que é ser feminino, o que é ser masculino, onde eu me encaixo dentro disso, por que eu tenho que me encaixar dentro disso. Então, é realmente muito necessário, como você está falando. E eu sinto isso assim, né, pensando agora assim, como que isso é político, gente, porque enquanto pessoa LGBT que está nesse campo da dança, da expressividade, até mesmo dentro da dança, a gente ainda encontra barreiras, ainda encontra lugares Com certeza. extremamente LGBT-fóbicos, né? Heteronormativos, cis-heteronormativos, inclusive. E Sim. aí essa era a minha próxima pergunta para ti, né? Já que a gente está falando desse lugar do empoderamento, que eu tinha falado mais cedo, que me despertou duas questões, né? Esse lugar do Aham. empoderamento e esse lugar do reconhecimento das violências, que é como tu identifica, se tu identifica esse processo da LGBTfobia em outros campos da dança, né? Em outras linguagens, outras espaços, pode ser linguagem, pode Uhum. ser espaço, porque eu tenho percebido e dialogando com algumas pessoas, né, aqui nesse movimento também das lives, que às vezes a questão não está necessariamente na linguagem de dança, mas em quem proporciona essa linguagem, nos espaços que nos proporcionam essas linguagens, né? Algumas Uhum. culturas, inclusive, que a gente olha e a gente já estigmatiza tal cultura é LGBTfóbica, é machista, e aí a gente associa a arte, problematiza a arte, e não as Ao pessoas que invés. fazem aquela Exatamente. arte, né? Então a minha pergunta é basicamente essa: como tu enxerga, se tu enxerga
esse problema da LGBTfobia no contexto da dança, né? Nas culturas que envolvem as danças. É, assim, eu tenho, a gente, né, no caso, a gente tem o privilégio de estudar essas danças criadas por grupos marginalizados, que são danças que carregam esse apelo político desde a sua criação, e a sua maioria, esses grupos, eles entendem e sentem o preconceito que eles sofrem na pele. Então, acaba que, pelo menos, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de ter presenciado e de ter sentido poucas violências LGBT-fóbicas na minha experiência, mas acaba que a gente não consegue passar ileso sempre, né? Então, ninguém está isento de sofrer esse tipo de violência porque, enfim, a gente vive em sociedade e acaba que ainda existem grupos muito conservadores e mesmo que a gente ainda viva numa bolha em que às vezes parece que está tudo tão tranquilo e perfeito, a gente às vezes esquece que, enfim, existem milhões de outras bolhas que ainda precisam ser furadas, assim como a nossa, enfim. E aí, já aconteceu, por exemplo, de eu estar em batalhas de dança, numa batalha All Styles, que é um tipo de batalha onde você brinca com diversos estilos de danças urbanas, então você pode dançar qualquer tipo de danças urbanas e o DJ que está tocando pode tocar qualquer tipo de música também. E há algumas pessoas que tipo, estão assistindo, ou então a pessoa que está batalhando comigo fazer graça do jeito que eu estou dançando. Então, se eu estava dançando o Ekin, por exemplo, a pessoa tentar utilizar aquilo como motivo de piada para batalhar comigo, ou então das pessoas que estão assistindo rirem porque o meu jeito é afeminado, enfim. Então, acaba que as pessoas ainda têm algum receio, têm algum tipo de preconceito, ignorância, esse pré-julgamento quanto, principalmente essas danças LGBTQIA+, desse tipo de grupo, porque são corpos que ao longo do tempo inteiro foram marginalizados, foram ridicularizados e acaba que isso ainda é algo estrutural que ainda está rolando o tempo todo e está incrustado em algumas mentes. E acaba que a gente acaba sofrendo com isso. E aí também vai muito da gente, de como a gente rebate, ou então de como a gente enfrenta esse tipo de coisa, porque muitas das vezes é algo que dá para ser enfrentado, mas muitas vezes é algo que não dá, porque, enfim, né, é algo muito assustador às vezes. Primeira vez que aconteceu isso comigo foi algo que eu fiquei, tipo, em choque. Eu tava dançando e as pessoas estavam rindo e eu fiquei, tipo, por que elas estão rindo do meu jeito? Tipo, qual é o problema de eu dançar do jeito que eu danço, saca? Mas felizmente foi algo que aconteceu não muitas vezes comigo, poucas vezes, até porque dentro do Mirai, onde eu criei e desenvolvi a maior parte da minha dança, sempre foi um ambiente muito acolhedor, mas acaba que quando a gente vai para outros ambientes, a gente às vezes tem esses choques, mas acaba que a gente tenta levar isso para dentro da nossa própria arte, né? De falar sobre, de levar isso para o palco, de levar isso para um vídeo, de levar isso para uma performance, levar isso para dentro da batalha mesmo, e tentar fazer com que as pessoas entendam, ou então depois chegar e dialogar e falar, cara, não foi legal aquilo, por que você estava rindo do jeito que eu estava dançando? Eu estava ali me expressando, sendo quem eu podia ser, porque isso é engraçado para você se eu não rio do jeito que você dança, saca? Eu Mas percebo isso muito, muito assim, ultimamente, né? Eu tenho percebido isso por conta da minha pesquisa com o Vogue Femme mesmo, sim. né? Inclusive de amigos, assim, próximos, de pessoas que são próximas a mim, aí chega, às vezes me manda vídeo e ri, ou então fala assim, nossa, eu acho muito engraçado. Aí eu, tipo, eu faço assim, Ah, por engraçado quê? por quê? Por que que é engraçado? Aí, com algumas pessoas eu ainda tenho paciência de ir lá e falar, olha, gatinho, isso aqui é LGBTfobia recreativa, tá? Você está usando a gente como comicidade
que foi feito durante Uhum. muito tempo, não é exclusividade da dança, mas a gente sabe que a figura da bicha preta afeminada ou da mulher trans, né, são sempre tomadas com esse lugar da travesti, é sempre tomado por esse campo da comicidade, do cômico, e aí qualquer expressividade afeminada é como se intentasse ser cômico. E às vezes a gente nem quer ser cômico. Eu passo por isso no meu cotidiano, às vezes eu não preciso nem estar dançando. Eu tô falando e a pessoa assim, tipo, nossa, eu acho muito engraçado como tu falas. Aí eu, what is happening Tudo here, bom? bitch? O que está Tudo bom contigo? acontecendo? Né? Nossa, Aí, gente. tu falas isso e eu me senti incomodado e eu acho que agora eu consigo compreender melhor por que que eu me incomodo, né? Por que que eu me incomodava? Por que que a pessoa está rindo? Por que que a pessoa está achando engraçado a forma com que eu escolhi me expressar, sendo que a forma com que eu mais me identifico, às vezes até se Sim. aproxima com que a forma com que eu me expresso cotidianamente, né? Sim. Se é engraçado no extra cotidiano, na dança, que é para ser uma coisa que em algumas vezes eu quero mais impressionar do que ser cômico, outras vezes eu quero ser sexy, outras vezes eu quero expressar qualquer outra coisa, menos a comicidade, e é tomado como cômico, isso quer dizer que no meu cotidiano também, quando eu me expresso de forma afeminada, é porque eu quero já Uhum. automaticamente ser cômico, né? Uhum. Exatamente. Até porque, né, a gente não consegue separar a arte do indivíduo, né? Então, tipo, o que a gente está fazendo acaba tendo alguma interligação com algum assunto que toca a gente de alguma forma. Então, o jeito que eu estou dançando vai ser o meu jeito, então vai estar ligado com a pessoa que eu sou. Então, se você rir da minha dança, você automaticamente está rindo de mim, porque eu sou engraçado para você, sabe? Então, é realmente para a gente pensar e tentar até escolher, às vezes, escolher as brigas que a gente vai falar, como tu falaste. Algumas vezes a gente tem paciência para explicar para as pessoas, mas tem outras vezes que é o tempo inteiro já não tem mais paciência para explicar de novo ou para falar de novo pela 56ª vez que aquilo não é algo aceitável. É, e aí como é que a gente e fica naquela linha tênue entre tentar educar as pessoas e você não aguentar mais ter que fazer esse papel, porque você não é obrigado a fazer esse papel, sabe? É uma loucura. A Kyla comentou aqui, eu adoro me fazer de otária e perguntar por quê? Para a pessoa me explicar e se embananar toda tentando não soar preconceituosa, né? Nossa, Eu eu já faço fiz isso muito várias isso. vezes, é Eu muito faço. divertido. É divertido, gente, maravilhoso. Pode perder É, algumas amizades? Pode, mas se a pessoa ri de ti, ela não é tão amiga tua assim. Então, é deixa verdade. pra lá. Renan, Eu. na tua opinião, como é que, enquanto uma dança de origem LGBTQIA+, que está tramada nesse campo aí das políticas sensíveis, né, e da diversidade sexual e de gênero, pode sensibilizar as pessoas quanto à questão da LGBTfobia? Uhum. É, o Ekin, como eu falei no começo, e é algo que eu acho que fica muito marcado assim para mim, que é o que eu levo, ele é sobre você se expressar. Então, ele não é uma dança do movimento pelo movimento, ele é um movimento que vai te mostrar quem eu sou, ele vai te contar a minha história, ele vai te mostrar as minhas dores, ele vai te mostrar as minhas felicidades, ele vai te mostrar as minhas cicatrizes, enfim. É, o hacking, ele é sobre você comunicar para as outras pessoas quem você é. Então, ele já é uma dança que fala, que propõe esse canal de comunicação entre você que está dançando e a pessoa que está assistindo. E por isso só já é algo muito poderoso, assim, para falar, principalmente sendo parte desse grupo LGBTQIA+, falar sobre essa nossa identidade. Então, acredito que o hacking ele já é uma potência por si só, que consegue ser potencializada ainda mais dentro de qualquer produção que você esteja pensando sobre e queira usar o hacking. Então, como tu falaste, atualmente a gente tem na internet uma arma muito eficiente de informação e de troca e de educação e de fazer as pessoas entenderem é, esse
esse emaranhado de problemáticas em que a gente vive, de tentar resolver esses problemas que a gente passa todo dia. Então, dentro da dança Wacken, eu consigo utilizar isso em forma de videodança, em forma de fotos, porque o Wacken também trabalha com pose, eu consigo utilizar isso de diversas maneiras, e aí eu acho que é muito importante que a gente tente não perder esse viés político da dança, seja de qualquer dança que a gente está trabalhando, porque ela é necessária para a gente consiga desenvolver ela para além do movimento. Como eu estava falando, nenhuma dança, principalmente as nossas que a gente trabalha, que são danças afro-estadunidenses, são feitas por minorias, não são movimentos por movimentos, ela tem um motivo para aquilo ali estar acontecendo. E aí, a partir do momento que você encontra o seu motivo dentro daquela dança, a comunicação e o jeito que ela vai chegar nas outras pessoas pode ser um canal muito potente de comunicação, um canal potente de educação, um canal de troca muito interessante em pessoas que antes não tinham nem se tocado, que rir de outras pessoas não era algo aceitável, sabe? Então, eu sinto que as danças no geral, e aqui falando de Wacken, é uma arma muito poderosa por ser sobre quem você é. E a partir do momento que a gente aceita, se entende, assume quem a gente é, isso já é um canal muito interessante para tentar dialogar e tentar fazer com que outras pessoas entendam o nosso ponto de vista, sabe? Esse processo de educação de si, ele é muito singular, né? Eu consigo se sentir muito fortemente vivendo a cultura ballroom agora, que era um lugar, inclusive, que eu tinha... Acho que a palavra não era receio, mas eu ainda não conseguia, até o momento em que eu encontrei a ballroom, Uhum. construir uma identidade enquanto pesquisador e praticante das danças urbanas, por exemplo. Apesar Uhum. de fazer danças urbanas há muito tempo, né? Eu iniciei o meu processo em dança no campo das danças urbanas, lá em Concórdia. Uhum. Quando eu vim para cá, também fiz parte da Escola Mirai, fiz várias, intercambiei em workshops e tudo mais, mas eu ainda não conseguia construir, ou pelo menos ter lugares de Se construção. encontrar, né? Não conseguia me encontrar, né? E quando eu comecei a viver a Ballroom, a cultura Vogue, fui entender esse campo político, né? De proporção do empoderamento, da liberdade de expressão, das expressividades queer para além da comicidade. Aí eu fui identificando esse processo de educação de si que tu falas, né? E a partir desse processo de educação de si, que perpassa por uma educação do corpo, que é corpo, é para o corpo e do corpo, né? Eu estou, não fui, né? Eu estou nesse processo aí de sensibilizar as pessoas que estão próximas a mim, né? As pessoas que Uhum. eu consigo de alguma forma alcançar, seja por esse dispositivo aqui que a gente está tendo agora, né, dos diálogos, seja pelo campo, inclusive, do meu posicionamento enquanto professor de dança, do Uhum. meu posicionamento enquanto professor universitário, enquanto pesquisador também e enquanto artista criador, né? Que quando vai Uhum. criar agora já cria pensando em uma lógica completamente diferente, assim, pensando os seus processos criativos numa lógica completamente diferente. Às vezes, não é nem numa lógica artivista, às vezes não é nem numa lógica de que a gente chama de ativismo, né? De vamos falar sobre algum problema estrutural. Nem precisa ser nesse campo, mas toda arte que eu me proponho, ela já engata por si ali a relação de gênero, por exemplo, questionar por que essa dança está dividido masculino e feminino, por que todo workshop que Uhum. eu vou sempre tem a divisão agora Ai, homens meninos, primeiro. agora Ai, meninas, aí eu não. fico assim, tipo, aí são coisas micros assim que eu vou me despertando, que eu vou me que foi possível ser despertadas por esse processo de educação de si que tu falas, né? Exatamente. E são coisas que acaba que a gente reproduzia antigamente e a gente para repensar depois, saca? Por exemplo, eu dou aula desde 2016, se eu não me engano, 2017, eu acho. E aí já aconteceu muitas vezes de eu fazer essa divisão em sala de aula sem nem perceber. Vai só meninas agora, só meninos. E aí depois eu ficar, mas qual é a relevância disso dentro da minha aula? Por que eu tenho que dividir meninos e meninas? O que que isso vai afetar? Eu estou falando sobre essa corporeidade? Não estou falando sobre isso. Então, por que eu vou dividir? Por que eu tenho que fazer as pessoas passarem por isso, que pode ser um constrangimento para elas? Sabe?
Porque pode ter alguém dentro da minha sala que é trans e que viveu a maior parte do tempo odiando o seu corpo, mas ainda não conseguiu fazer o processo de transição. E aí, quando eu chamo meninos, ela não se sente confortável para ir lá, por exemplo, sei lá. Então, é necessário a gente ir repensando, porque acaba que a gente mesmo reproduz alguns tipos de preconceito. Então, a partir do tempo em que tu vais vivendo e tu vais desenvolvendo a tua arte, e tu vais trocando com outras pessoas, a gente vai percebendo onde essas microviolências vão acontecendo e a gente vai tentando repensar e acaba que a nossa arte vai se moldando, se modificando junto com isso. Então, acaba que tudo que a gente vai vivendo e aprendendo acaba ficando dentro da gente e vai sair em forma da arte que a gente está fazendo, saca? Então, realmente, como tu Ou se falaste, desmoldando, né? Porque eu acho que ela exatamente. passa, a gente passa a nossa vida inteira sendo construída a partir de uma educação sexista, LGBTfóbica, racista, né? E essas Aham, práticas LGBTQIA+, na dança, o Wacken, o Voguing, nos permite tensionar essa construção que a gente teve durante a nossa vida inteira, inclusive na própria dança, né? Que é aquela pergunta que uhum, eu fiz sobre reconhecer na própria dança esse dispositivo, assim, eu consigo identificar às vezes de uma forma muito clara, assim, de como a LGBTfobia operou, do sentido de tu tem que dançar feito menino aqui, tu é viado da porta para fora, e aham, tantas outras questões, né? Ou então, não, mas vai destoar do restante das pessoas, né? Vai destoar do restante do grupo, então tu tem que dançar de uma forma mais masculina, e sim, aí tu vai nossa, percebendo assim, nossa, como que e eu não dissocio em momento algum dança de educação. A gente tem um campo que é a dança educação, né? Dança e sim, educação no sentido do processo de ensino e aprendizagem da dança, mas eu acredito que todo processo em dança, todo processo artístico, processo coreográfico, processo compositivo é um processo educacional. É um processo formativo. Então, se tu tens um coreógrafo ali na tua frente que reproduz esse tipo de discurso, né, que induz o teu corpo a uma normatividade intencionada, inclusive, né, tensionada ali, não, tu tem que dançar feito homem. Tu tá yes. tendo um processo de violência na dança, né? Tu tá violentando Uhum. aquele corpo quando tu não dá a liberdade dele escolher a forma com que ele quer se expressar. Exatamente. E a Carla falou um negócio aqui muito engraçado, que ela falou que ela é a favor da divisão da cor de roupa para formar uma paleta. Eu acho muito Né? legal porque existem muitos jeitos da gente fazer essa divisão de maneira super leve que não ofenda ninguém. Tem a galera que divide por signos, vai só signo de terra, só signo de ar. Legal. Vai gente só quem Eu ia tomou ficar café da assim, manhã eu hoje. não sei, Eu não aquela. sei também, eu não sei o que é signo também, mas a divisão eu acho engraçada. E aí existem muitas formas da gente dividir de maneira leve, divertida e que não precise machucar ninguém, saca? E tem uma coisa sobre essa divisão que tu falas, que eu tenho refletido, que existe um processo de categorização que ele é violento, que é isso que a gente falou agora, né? Um processo de Uhum, categorização e divisão que a gente precisa repensar aí, que ele é violento. E existe um outro processo de categorização que é o do empoderamento, né? exato. Quando você chama determinadas pessoas, um determinado grupo, um determinado né, recorte social ali, aquela divisão não é para separar, é para empoderar, é para falar de um corpo da diversidade, é para falar de um corpo que não é normatizado, né, que não é tomado como Uhum, padrão, mas sem também ser do campo do exótico, que é uma outra problemática que eu tenho problematizado bastante com os meus filhos e as minhas aham, filhas, que a gente às vezes se sente nesse campo do exótico, mas também não é isso, é do empoderamento, né? Às vezes a gente faz yes. essa categorização para dizer, existe um grupo social aqui, existem pessoas que vocês precisam, vocês que estão aqui na minha aula, vocês que estão assistindo a minha live, vocês que estão assistindo, vivenciando essa experiência artística comigo, precisam também enxergar. Né? Aí Uhum, esse processo é legal, que é o contrário desse processo violento de separação. exatamente. O Tem que algumas acontece? perguntas aqui, aí tu pode Tem. comentar. Tá. Gente, façam as perguntas de vocês. Quem tiver alguma pergunta mesmo assim que quer que seja respondido, no íconezinho de perguntinha que tem aqui do lado. Porque os Yes, vamos comentários lá. vão subindo e às vezes a gente não consegue pegar uma A gente pergunta, né? tá louca conversando aqui, a gente nem repara às vezes. Tem um Mas íconezinho de pergunta aí, pergunta ai, lá. manda aí pra gente conversar. E aí, uma coisa que fica muito na minha cabeça é que
essa divisão, principalmente nas aulas que eu fiz no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, é a divisão do Select, né? Que é o do final da aula, quando a coreografia acabou. Vamos fazer o Select, que é quando o professor pega algumas pessoas para dançar. E aí, geralmente, o que acontece é quando elas vão dançar é simplesmente porque elas estão arrasando. E o professor vai lá, mostra para as pessoas como é que dança. E aí, as pessoas que ou tiveram dificuldade na aula ou são tímidas, elas ficam no canto, assim, tipo, vendo a pessoa arrasar e às vezes sentindo mal, porque ela não conseguiu chegar naquele resultado ali que o professor está indiretamente dizendo para ela que é o que ela deveria fazer. E aí, essas novas maneiras da gente dividir a turma e acolher todo mundo que está fazendo a sua aula, porque todo mundo que está ali pagou a mesma coisa para estar lá, então por que você vai dividir e selecionar as pessoas entre melhores e piores? Você pode fazer com que elas se sintam acolhidas e ainda pode fazer com que você tenha um objetivo melhor dentro da sala de aula. Tipo, dentro da minha aula eu quero falar sobre corporeidade feminino masculino dentro do que cada um entende sobre masculino e feminino. Então, hoje a gente vai pesquisar quem se sente mais confortável no que entende por feminino vai fazer a coreografia de um jeito e quem entende por masculino e se sente confortável vai fazer de um jeito. E aí eu divido assim no final da aula para que as pessoas consigam perceber o que elas estudaram e as outras pessoas também. Pronto, eu não Eu lembro preciso diminuir. um workshop que eu fiz recentemente que aí foi rolar essa divisão, assim, né? Ai, meninos e meninas. Aí, tipo, pra quem sabe, pra quem me conhece, Aham, aquela eu faço assim, a mesma né? coisa, tu tá. Eu costumo falar E, assim, mas tipo, né, soltar no ar, assim. Aí eu falei assim, mas e acho que não conseguem, né? Assim, aham, não dá pra dividir, as não binárias, não sei o quê, eu até brinquei, né? Aí a pessoa reformulou, disse, não, esse lado aqui é das expressividades mais masculinas, quem se sentia à vontade para fazer expressividades mais masculinas, e agora desse lado para quem sentia a expressividade mais feminina, então divide. Aí eu fui pro lado das expressividades femininas, entende? aham. Para dizer assim, tá, eu quero aqui. Aí tem até uma pergunta que fizeram aqui sobre homem hétero que dança de forma mais afeminada, qual é a nossa opinião e tal. Eu acho que é esse campo aqui de problematização que a gente fala. A expressividade, ela não precisa estar associada à orientação sexual, mas Exatamente. existe um campo de expressão, existe um campo de possibilidades do nosso corpo que principalmente quando a gente fala de um corpo masculino, desde a infância tolhida, né? A gente não pode sentar de perna Uhum. cruzada, a gente não pode falar fino, a gente não pode escrever bonito, a gente não pode rebolar, né? Então existe um campo de conhecimento corporal que nos é negado desde a infância. E quando tu entra numa aula de dança e tu resolve experimentar aquilo, independente da sua orientação sexual, mas o professor automaticamente determina o que é de menino e o que é de menina, que movimento é de menino e que movimento de menino, é um campo de Yes. conhecimento que você deixa de pesquisar, que você deixa de vivenciar, né? Uhum. Então, quando tu propões para o teu aluno e tu diz assim, olha, esse grupo vai experimentar de forma mais masculina e esse vai experimentar de forma mais feminina. Sintam-se à vontade para estar onde vocês quiserem. Aí já é um outro rolê. Ou então nem É divide outra também, história. né? Aí depende muito da Exato. didática, Por né? exemplo, o Bruno escreveu aqui, tipo, eu gosto de Select, o problema é como fazem ele. Exatamente, Select por si só, tendo um objetivo dentro da aula, não tem problema nenhum. Mas às vezes a aula não precisa de um Select. Às vezes a aula é sobre uma coreografia que é sobre você se sentir bem. Então, por que você vai dividir as pessoas entre quem se sentiu mais bem do que as outras? Não faz sentido, saca? Então, é realmente sobre o professor ter um planejamento de aula em que ele seja coerente e que ele tenha uma finalidade, um objetivo claro, porque às vezes realmente o select não é necessário, ele só vai levar tempo da tua aula e ele não vai acrescentar nada para o aluno, saca? Mas às vezes ele é necessário porque a gente estava pesquisando e a minha coreografia ela tinha vários momentos em que ela tinha improviso e era livre. E aí eu vou fazer o select para que todo mundo consiga ver o que as pessoas produziram. Aí eu tenho um objetivo para o select. Ótimo, e aí eu não preciso excluir ninguém, saca? Enfim, É, é, vai uma, do professor. é um outro lugar para a gente pensar, que eu acho que é aquele mesma coisa que a gente fala. Às vezes, o problema, na verdade, o problema está sempre no como. A gente pensar o Yes. como, a didática, a relação que existe, a necessidade que existe desses Por que você dispositivos vai de. usar?
Então, é o Exato. porquê e o como eu vou usar. O problema não é o select, mas é o como eu Exatamente. uso o select. O problema não é dividir a turma, mas é como eu Como eu divido a turma, divido. né? Aí Exato. A Alana até comentou que mas nem todo professor tem essa sensibilidade. De fato, nem Tudo todo bem. professor tem essa sensibilidade, e não é só na educação em dança, não é só na dança, né? É no mundo. É, no geral, Exatamente. assim, essa sensibilidade a gente tem que pensar que quando a gente fala dessa sensibilidade, ela é uma construção. Uhum. Esse olhar, esse pensar, né? É uma questão que eu sempre coloco. Agenda anti-LGBTfóbica, agenda antirracista. Por isso que a gente substitui a palavra pauta e coloca agenda, porque é uma demanda. Essas agendas, elas são construções, elas são formações. Só a sensibilidade, ela não dá conta, né? Só a sensibilidade não dá Exatamente. conta. A sensibilidade é um aspecto. A pessoa ela pode ser sensível e pode tomar atitude nenhuma, Uhum. né? E aí Mas também, é, construção. exatamente. E como construção, ela às vezes pode partir da gente, assim, tipo, do aluno que estava fazendo a aula e não se sentiu confortável, e que se tem uma liberdade com o professor, ou que acha que é válida a opinião dele, pode chegar na DM pro professor, tipo, toda questão falar, poxa, professor, eu não me senti confortável nesse momento da aula, então, se possível, se eu puder repensar uma próxima vez e tal, porque às vezes as pessoas elas não se tocam que elas fazem esse tipo de coisa. Às vezes pode ser sem querer, às vezes pode ser por querer, mas muitas das vezes as pessoas não se tocam e às vezes elas precisam de um empurrãozinho. Então, se você tá ali e consegue ajudar, ótimo, porque às vezes pode demorar muito para uma pessoa entender e aí tipo, fica. Isso pode Hum, influenciar muito no trabalho dela, saca? No teu e também. pode alterar, inclusive, a forma com que esse aluno, que o aluno É, ele pode escolher não voltar para a aula, né? Ele pode escolher não. exatamente. Aquilo pode ser um motivo dele nunca mais querer fazer o hacking porque uma aula foi horrível, sabe? Ou Acontece. dança, né? Tipo, No ou geral, dança, né? ou no Chegou para geral. fazer uma aula de dança, se sentiu desconfortável a aula inteira, ele nunca mais vai querer fazer. Vai fazer em casa, num quarto. Não. Às vezes nem Deixa isso. eu... Vamos ver, tem uma perguntinha aqui. Hum. O Wacken é uma dança tão incrível. Por que vocês acham que não tem mais adeptos em Belém? Menino, é uma pergunta na verdade, ela é uma pergunta que a gente tem um grupo de WEC em Brasil, que é onde tem pessoas que estudam WEC no Brasil inteiro, né? E aí eu vejo que essa não é uma dificuldade apenas daqui, é uma dificuldade assim, tipo, no Brasil geral. E aí eu tenho algumas possibilidades, algumas possíveis teorias sobre isso, mas nada 100% fixo, assim, porque eu acho que às vezes o Wacking ele pode ser encarado pelas pessoas como uma dança super difícil, principalmente por causa da coordenação motora e da velocidade dos braços, o que pode afastar algumas pessoas assim, tipo, tem aquele impacto de meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí isso pode ser um motivo de talvez pessoas não quererem pular e mergulhar e começar a estudar nessa dança, mas é uma dificuldade geral no Brasil assim sobre cultivar o interesse de wacking dentro das pessoas ou tipo que as pessoas consigam estudar. Por exemplo, no Mirai a gente tinha uma turma de wacking até o final de fevereiro, mas por falta de aluno a gente teve que fechar a turma. Então realmente é uma turma muito difícil. É uma turma que estava funcionando desde 2013, mas por um período a gente teve que fechar ela para que a gente não tivesse mais prejuízo, por exemplo. E aí, por mais que a gente tente falar sobre o EC, dançar sobre o EC, vai muito da percepção das pessoas e a gente está passando também por um período super complicado de pandemia, né? Então, as pessoas elas têm uma dificuldade maior de se interessar por esse tipo de coisa, não só pelo EC, mas por outras danças. Então, realmente é bem complicado e eu não tenho uma resposta pronta para isso, assim. Mas espero que com o tempo isso vá mudando. E eu acho que também tem um outro campo agora, por exemplo, é, não sei dessas questões todas, né, que tu falasses agora, mas eu penso também que, por exemplo, agora eu tenho muito mais interesse em estudar o Hacking,
quando eu comecei a estudar as danças queer, quando eu comecei a estudar as expressividades queer, né? Uhum. Tanto que foi uma coisa assim, enfim, a gente quer da dança, a gente quer estudar todas as linguagens, Deus e o quer mundo, vivenciar sim. o Deus e o mundo, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer um recorte na minha vida pelos próximos anos, que é me dedicar às expressividades urbanas queer. E aí, ou seja, eu estou sendo levado a estudar, voltar a estudar o ECRIM por uma questão ali de afinidade à agenda Uhum. LGBT, né? Então, eu penso que, inclusive, esse espaço aqui de discussão pode ser um espaço para alcançar pessoas que não conheciam essa dimensão do ECRIM, né? E dizer, Uhum. opa, existe um movimento. Porque eu estou vendo, por exemplo, na Baum isso acontecendo, né? No sentido de, para se estruturar enquanto movimento, sair um pouco da camada da plasticidade e invalidar essa camada política, talvez seja uma estratégia para a gente, né, Yes, encontrar yes. mais adeptos, né, Sim, como o e Ian isso é coloca. algo que também vem acontecendo com o Vogue, né? O Vogue é uma dança que vem crescendo aqui em Belém. Ele passa por essa dificuldade de conseguir novos adeptos, de conseguir novas pessoas que estudem, né? Tipo, artistas mesmo que estão a fim de desenvolver o trabalho. E não é fácil, porque, enfim, fazer um negócio, começar um negócio é um negócio bem difícil, assim. Mas a gente continua fazendo, continua estudando, continua mostrando o trabalho, mostrando para as pessoas o que é, para ver se dá certo. E aí, por exemplo, os treinos abertos da House estão super funcionando, eu vejo a galera super treinando. A galera do House of Jumbo fazia treinos abertos também, tentando encontrar outras pessoas. A galera fazendo produções, divulgando, se mostrando, galera produzindo, mesmo que seja dentro do seu quarto, dançando, mostrando o que é Vogue e fazendo chegar em outras pessoas é muito importante. Movimentar, né? Exatamente. Não sei se E eu consigo ler tudo. Com o sucesso do Dance Challenge, existe muito forte essa divisão. Eu só consegui ler até aí. dentre gênero masculino e feminino, como lidar e enfrentar enquanto corpos LGBTQIA+. É a pergunta do Ian. Boa Menino, pergunta. é boa pergunta, eu tô aqui, ó. Vai te matar. Porque realmente os Dance Challenge são algo, é algo que tá aí, é algo que é muito forte, é algo que a gente vê em todo lugar, tá? No Instagram rolando sobre qualquer coisa, vai aparecer alguém fazendo desse challenge pra ti, assim, de alguma coisa. E realmente existe uma divisão bem forte do masculino e feminino, e aí eu acho que o que a gente precisa primeiro fazer é ocupar esses espaços com os corpos que nós temos, os corpos que nós somos, os corpos que a gente representa, saca? Então, a partir do momento que você ou adapta a coreografia, ou então cria o seu próprio dance challenge para aquele corpo em que você se sente confortável, eu acho que já é um ato político e um ato necessário, saca? Para que outras pessoas consigam ver que ela não está naquele corpo masculino e feminino que apareceu, mas está nesse corpo aqui que, sei lá, uma interseção que apareceu para mim. Então, que não tem nada a ver. Eu ia falar uma resposta bem nessa direção, assim, né? Que eu acho que existem duas estratégias. A primeira é quando eu recebo um Dance Challenge externo, né, criado num padrão heteronormativo, colocar o meu corpo que não é heteronormativo ali, ou chamar se for Dance Challenge de duas pessoas ou mais, não sei, se expressar da forma com que você se sentir à vontade, né? Porque a Uhum. gente já entendeu que romper com a heteronormatividade não é necessariamente dançar de forma feminada, mas dançar como você se Exatamente. sente à vontade para dançar, né? Uhum. Se é de uma forma feminada, se é de uma forma mais masculina, enfim, é a pessoa, a forma com que ela quer se expressar. Então, quando eu recebi, dizer, opa, eu não quero forçar o meu corpo a se É esse encaixar numa estereótipo, né? expressividade, a esse estereótipo, para poder alcançar o que aquele desse challenge, o que eu acho que aquele desse challenge quer. Às vezes, tu pode, Uhum. inclusive, ter um efeito oposto, assim, de vou colocar a minha expressividade e o negócio bombar muito mais do que se tu tivesse te forçado a se encaixar numa Exato. expressividade. O outro campo é esse campo da Exatamente. criação de espaços, né? É uma coisa que eu venho martelando na minha cabeça, que inclusive se transforma no dispositivo da minha pesquisa, que é a criação de espaços.
Quando os espaços nos são negados, a gente tem a opção, ou a gente pode encontrar estratégias para criar e inventar espaços. Isso que tu falas. Exatamente. Vamos inventar dance challenges que não conversam com essa lógica heteronormativa? Vamos inventar desses challenges que têm as nossas expressividades? De Wacking, de Voguing, né? De De qualquer Rios. coisa. É, exatamente. Tipo, eu acho muito legal que os meninos estão aqui. Eu vejo o Ian criando alguns dance challenges numa corporeidade que super fica laica sobre o que é ser feminino, o que é masculino. A Aninha cria uns dance challenges também muito legais. O Guto tem uns dance challenges também voltado para um corpo muito mais afeminado. E aí acaba que ter essa possibilidade, esse leque de corpos e de opção é, pode ser algo muito positivo para você conseguir encontrar mais pessoas que se identifiquem com o jeito que você dança. Porque às vezes a gente tenta se encaixar, como tu falaste, nessa corporeidade que um Dance Challenge obriga a gente, e acaba que a gente vai encontrar um tipo de público que não vai aceitar o corpo que a gente normalmente usa para dançar. E acaba que aquele não vai ser um público tão benéfico para a gente, vai ser um público que não conversa com o que eu penso politicamente, com o que a minha arte faz. Então, por que eu vou me submeter àquilo se eu não vou alcançar um público que realmente vai apreciar a minha arte pelo que ela é, saca? Então é isso. Alguém sugeriu da gente fazer desse challenge de wacking, bora fazer, duvido. Lucas, bora Olha, fazer, Lucas. o meu comentário parou lá na Aninha, que a Aninha tinha falado sobre Select, né? Que cada um tem uma Ah, visão. Lembra, Juan, que você me disse que não gostava do Select por ver como competição. E eu só via como ter um vídeo bem produzido e mostrar que estava ali naquele evento. É isso que a gente falou um pouco mais cedo, né? percepção, né? São percepções e que o problema não está necessariamente na coisa em si, mas no como aquela coisa é posta ou como a gente recebe aquela coisa, né? Para a gente pensar que a dança, aí depois a gente volta para esse outro campo. Para a gente pensar que a dança, historicamente falando, no Brasil, ela vem de uma lógica do esporte, ela vem de uma lógica da competição, ela vem de uma lógica dos festivais de dança, que durante Exato. muito tempo nos impossibilitaram de, inclusive, intercambiar com outras pessoas da dança, né? Então, isso ainda faz parte do nosso inconsciente coletivo, né? E a grande questão agora é como se reapropriar desse campo que é a dança, desestruturando isso e são coisas pequenas, gente, que pode modificar isso, né? Como a gente colocou aqui. Se vai fazer um select, o discurso do professor antes do select pode mudar aquela relação, né? Uma Exatamente. fala, ou então esse quesito de escolha do select, né? E falar por que que aquela escolha. Enfim, tipo, eu acho que a questão é no como. Como Exatamente. colocar e como se reapropriar, né? Certíssimo. É sobre isso. Ai, tem vários. Gente, passada, meu negócio estava lá em cima, tem vários Tu tá comentários. muito perdido já. Ah, falaram aqui que às vezes nós artistas nos submetemos a muitas coisas que realmente não condiz com o que pensamos, acreditamos, mas fazemos mesmo assim para ir pro hype. Mas até quando, né? E é sobre isso, tipo, a que custo eu vou conseguir a fama, o hype, ou vou querer estar, saque? Até que, por que eu tenho que me submeter a esse tipo de coisa para estar, sendo que quando eu estar, as coisas que eu vou fazer não condizem com o público que eu atraí, saca? Realmente é algo a se pensar. Tô vendo aqui vários comentários, Ai, gente. Edmund. Tem uma Eu quero pergunta do fazer. Arthur aqui. Tem. Tem, que é quais as possibilidades ou estratégias de atrair o público para o Equine? Menina, eu vou te falar, a gente na Escola Mirai já usou bastante, eu já tentei usar bastante, muitas, e ainda não encontrei a estratégia, as possibilidades que deram realmente certo, assim. No Mirai, o que funcionava muito para a gente eram os espetáculos de final de ano. Eram as produções que a gente fazia com as turmas, onde o público e os nossos próprios alunos viam as produções dos alunos dançando Equine. Aquilo era o momento deles olharem e falarem: Meu Deus, aquilo é muito legal, eu quero fazer aquele tipo de aula. Funcionava muito para a gente. E aí, ano passado teve o quê? Pandemia. Esse ano tá tendo o quê? Pandemia. Não teve espetáculo. A gente não teve como mostrar para as pessoas, não teve essa parte de vislumbramento. E aí tudo que a gente tentou fazer foi pelo meio online, de tentar falar sobre o Equine, tentar contar a história do Equine, mostrar para as pessoas o que o Equine pode oferecer para elas,
mostrar a dança wacking, tudo isso tem no nosso Instagram, no meu Instagram, no Instagram da companhia, mas acabou que por algum motivo ou por vários motivos as pessoas ainda não se interessaram. Mas se vocês tiverem ideias, mandem para mim que eu estou super aberto a fazer, Olha, porque, né? Eu, eu estava pensando agora, assim, pensando agora não, né? É uma coisa que eu tenho pensado já há um tempo por conta desse meu movimento de pesquisa, que uma estratégia possível é acionar a própria comunidade LGBTQIA+, da dança, né? A gente alcança outras pessoas que são ali, né? São pessoas que Uhum, vão, de certa forma, se intercambiar com a gente, mas que existe na dança uma comunidade LGBTQIA+, uhum. que precisa saber que essa dança, que o Wacken é uma dança de É, origem e de protagonismo faz sentido. LGBTQIA+, né? Dizer, olha, Uhum, venha aqui, tome propriedade disso, seja uma pessoa que entenda essas questões, use isso aqui como dispositivo de empoderamento, e aí a gente talvez consiga criar uma comunidade, né? Nesse uhum. sentido mais E a institucional. galera, e a galera super deu ideia de fazer um Dance Challenge de wacking. Eu vou já fazer. Eu vou fazer, vou botar lá no meu perfil e aí eu quero ver todo mundo fazendo. Olha, bora, todo mundo. Vou até anotar aqui. Amanhã sai, anotado. É necessário se desafiar como artista a interpretar qualquer papel na arte. Não sei quem foi que perguntou, foi o Foi o Helder que Helder. falou, né? Será que é uma pergunta? É uma Eu resposta? acho, Uma eu acho que é uma afirmação? afirmativa, né? É, é, Eu tenho, pois, eu tenho, eu tenho certos bugs assim com essa questão, uhum, em dois aspectos. Eu acho que uma coisa é o corpo estar disponível ao novo, disponível a uhum, diferentes experimentações, como a gente falou mais cedo sobre, por exemplo, uma pessoa heterossexual, um homem hétero, mas falando mais especificamente, porque eu acho que as mulheres não têm problema em experimentar danças afeminadas, expressividades afeminadas, mas quando a gente fala, por exemplo, de um homem hétero querer experimentar uma coisa, uma expressividade afeminada, tudo bem, está se dispondo ao novo. Assim como eu também gosto de me dispor a experimentar, por exemplo, movimentos do hip hop dance que são mais masculinos, que são mais para baixo, que tem mais bounce, que tal. Eu acho que uma coisa é seu corpo estar disponível a experimentar o uhum, novo e romper com os seus paradigmas e com os seus preconceitos, né? Outra exato, coisa é você crescer acreditando que para ser um bom artista você tem que dominar tudo. O que isso não é verdade. Eu não acredito nisso, porque isso é um uhum, pensamento capitalista neoliberal, exato, né? De achar isso, que você tem que dominar tudo. E aí tem uma coisa que eu falei há um tempo atrás no vídeo que eu fiz sobre o tempo. Às vezes você não ganha profundidade nas coisas porque você está muito mais preocupado em quantidade do do que que em qualidade. qualidade, né? Exato. E aí tem uma coisa que é tipo também sobre ser artista, o, o você se encontrar como artista é um processo, né? Sobre a sua arte se desenvolver é um processo. Então, às vezes as pessoas ainda não estão prontas para fazer qualquer tipo de personagem por background que ela tenha, gatilhos que ela tenha, vivências que ela tenha, que às vezes não permitem emocionalmente, psicologicamente, conseguir desenvolver alguma coisa, porque aquilo pode ser muito forte para ela. Então, aquilo é um processo até você sentir, como tu falaste, confortável para experimentar, para se desafiar e romper esses paradigmas que a gente tem no na nossa mente, né? Que foram criados e colocados, jogados pra gente desde quando a gente nasceu, saca? E literalmente, né? Desde quando a gente nasceu, que nasce, Exatamente. define o teu gênero por conta da tua genitália, né? Exatamente. Arthur comentou aqui. Pensei agora nas possibilidades dos próprios encontros dos treinos de voguing que estão fazendo aqui em Belém para abrir um espaço para dança. Acho que para o Wacken, né? Sei lá, Uhum. pensar uma vez por mês um espaço aberto de treino de Wacken é uma estratégia. É uma estratégia, tudo pode ser levado em consideração, né? Para a gente se encontrar, ver quem está disposto a trocar, porque também ainda tem outra questão e que é necessária a gente começar a desenvolver, e aí eu acho que essa também é uma questão que a galera do Vogue vem pensando e começa a desenvolver,
é que esses encontros, eles são totalmente gratuitos, né? São encontros para fomentar a cultura, fomentar o cenário, mas acaba que ainda assim ele demanda tempo, ele demanda esforço, ele demanda um conhecimento dos profissionais que estão ali fazendo a coisa acontecer. Então, às vezes fazer várias programações gratuitas não é a melhor maneira de fortalecer o cenário, porque acaba que é apenas uma entrega de uma única mão, assim. Porque as pessoas vão lá, consomem e vão embora, saca? É preciso fortalecer o cenário, tipo, incentivando, pagando, compartilhando, fazendo o que é possível, porque a gente sabe que tem muita gente que consegue pagar por isso, pela arte. Então, por que não ir num treino gratuito de Vogue e deixar uma contribuição voluntária, saca? Por que não fazer alguma coisa para tentar reconhecer e valorizar os profissionais que estão ali organizando? Então, é bom a gente pensar pelo outro lado também, é necessário. Pensar por essa ótica. E realmente, enquanto pessoa que está nesse lugar de uma das lideranças da Ballroom, né? Que nós somos alguns líderes que já promovem ações na cidade, os meninos com o projeto Belém is Burning, que não está funcionando mais, mas que foi graças ao projeto que criou-se uma cena em Belém, que virou depois Uhum. Ballroom Pará, né? E pensar também, gente, que essa lógica de estar à frente de um movimento não é somente abrir um treino aberto, por exemplo, não é somente isso. Isso é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. A Sim. pessoa que vai ali para frente para dar uma fala, para ensinar qualquer coisa, tem um histórico de estudo, madrugadas lendo, horas de aula, Uhum. investimento, né, financeiro, às vezes escrever Yes. projeto, como eu tenho feito muito agora, escrevendo projeto para a Ballroom, né? Existe esse campo aí para a gente pensar sempre um equilíbrio, né? E eu tenho feito, algumas pessoas chegam comigo e perguntam, Juan, como é essa relação? Porque, poxa, tu já é mestre em artes, ainda tem esse campo do currículo, né? Tu já é Uhum. mestre em artes, doutorando, professor universitário, mas aí tu abre, dá aula de graça pra galera, não sei o quê. Como é isso? Eu falo, gente, assim, eu vou ser bem lógico e direto com vocês. Existem ações que são ações afirmativas, como é o caso dos treinos abertos, Uhum. mas se uma pessoa me procura, um grupo de pessoas me procura querendo comprar o meu produto, e eu sei que elas podem comprar o meu produto em dança, seja aula particular, aula teórica, não sei o que, não sei o que, eu vou vender e por um preço justo. A gente está falando de Exatamente. valorização de mercado, de investimento, né? A gente está falando de uma construção de Sim. cena, responsabilidade social, sim, Uhum. mas não dá para a gente simplesmente dizer assim, olha Toma aí aqui, tudo que eu né? sei. Vai lá, todo esse Entende? dinheiro que eu gastei em viagem, em cursos, em tempo de vida estudando, porque a gente passa muito tempo estudando para a gente conseguir Inclusive, dar uma boa aula. eu puxo a orelha, né? Nos dois treinos que a gente conseguiu fazer, eu dei dois puxões de orelha na galera que foi. E é tipo, puxei a orelha no sentido que não era nem para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam indo para os Estavam treinos, lá. né? Mas eu falei assim, gente, foi esse discurso que eu falei agora, né? Falei, gente, eu tô aqui, Ian foi lá, estava lá também ajudando as pessoas, algumas pessoas da casa estavam lá. E eu falei, isso aqui é para Baú, isso aqui é para as pessoas da cena. Cadê as pessoas da cena? Né? Cadê as pessoas que sempre vão, não sei o que, eu quero muito estudar, eu quero isso, quero isso, assim. Sempre tem, né? Todo mundo na Venham, DM falando, eu amo, gente, eu quero eu estudar amo, não, eu vou lá muito. na próxima vez. Aí eu falo, isso aqui é investimento, isso aqui são horas de estudo, são horas de trabalho, Exatamente. então vamos E ainda tem valorizar a galera. o que a Kyla falou. A gente, como artista, ainda precisa pagar conta. A gente tem coisa para comprar. O supermercado tá um absurdo de caro. Não, não dá. É, E é por isso que eu falo, valorizem quem está criando cena. Valorizem quem está criando cena em exatamente. Belém, porque criar cena não é Não é fácil, gente. fácil. Não é Não é mesmo. fácil. Não é. Certíssimo. Aí a Lana, meu Fiquem Deus, com sim, essa. às vezes as pessoas da cena não prestigiam. A gente fica aí palhacinha, assim. Nossa, assim, palhacinha, palhacinha. E é algo que, às vezes, tipo, por exemplo, tem os treinos que são gratuitos, que basta ir lá, mas às vezes tem alguns workshops, algumas coisas por preços super acessíveis que a gente consegue, tipo, pagar, mas mesmo assim as pessoas não vão, e aí tu fica. Aí quando não tem, fica reclamando. Olha aí. Ah.
E eu acho que Nossa. uma outra estratégia para a gente pensar essa coisa de construção de cena é estar com outras pessoas de outras cenas. Porque Belém é pequeno, gente. Belém, além de pequena, é provinciana. E aí, se a gente pensar que é muito centralizadora. Uma pessoa que é da cena Vogue, que é da cena Ballroom, ela não vai conseguir só ser da cena Ballroom, ela não vai dedicar a vida inteira dela, porque ela vai querer estudar outras linguagens. Por exemplo, tem eu, né? Um grande exemplo disso tem eu, né? A pessoa que vive a Ballroom, mas também está em outro contexto, que são as danças contemporâneas, né? Que vive, que pesquisa, não sei o quê. Então, entender que essas pessoas que às vezes estão numa cena, estão transitando entre as cenas. E para a gente transitar, a gente que está nesse lugar de atrair pessoas, seja da liderança, seja de uma referência e tal, precisa estar nesses outros espaços também, para dizer, vão lá conhecer tal coisa. Segunda-feira Uhum. tem live sobre isso. Vão lá no treino aberto. Olha, tem um movimento Sim. Vogue, tem um movimento de Wacken, estamos criando. Então, estar nos espaços para entender que, às vezes, a gente quer muito que as pessoas venham até a gente. É um mosquito aqui, assim, né? É, que as pessoas venham até a gente, mas às vezes também a gente precisa se deslocar e ir até as pessoas, Sim, né? necessário. E aí, o que tu falou me faz lembrar que, tipo, as cenas de Belém, como Belém é uma cidade pequena, as cenas de Belém também são pequenas, né? Não existem, tipo, milhares de pessoas fazendo as coisas, assim. As danças urbanas, apesar, tipo, sei lá, do Mirai ter começado em 2007, as cenas de danças urbanas estão caminhando ainda, que, tipo, elas estão engatinhando no máximo em Belém. Então, tipo, tudo é muito pequeno ainda. A gente ainda não chegou numa proporção de Sudeste, Sul, em ter, tipo, milhões de coisas. Então, realmente, tipo, a gente vai acabar transitando entre cenas diferentes e acaba que isso vai fazer as cenas se fortalecerem. Então, é sempre bom a gente estar trocando. Por exemplo, eu estudo normalmente Wacking, estudo hip hop, estudo um pouco de jazz funk, estileto, umas danças mais voltadas para a corporeidade mais sensual, assim. Mas acaba que, por exemplo, de vez em quando eu tô lá fazendo aula de dancehall com o Rick, fez a aula, o workshop da Aninha de dancehall, que é algo que eu não estudo, mas que acaba que a gente precisa fortalecer e entender esses tipos outros que podem, inclusive, auxiliar dentro das nossas próprias cenas, dentro das nossas próprias criações artísticas. Então, é muito importante ter essa troca, tanto com o artista quanto com outras artes. Necessário. E é isso que tu me falas me desperta uma outra reflexão que eu tenho, que é essa questão do vivenciar e do experienciar, né? Uhum. Para mim, vivenciar é tu ir lá, é tu fortalecer o rolê de vou fazer um workshop, vou fazer uma aula, vou fazer isso, vou experimentar para dilatar a minha pesquisa, né? E outra coisa é tu experienciar uma cultura, né? Uhum. Quando eu falo de cena, quando eu falo assim, viver É uma cena, vivência, né? é Vivência. vivência, é tu entender quem são os pioneiros, como chegou no Brasil, em que contexto se apresenta aqui, quais são as É estudo referências, constante, treino. viver o negócio, né? Mergulhar, se Exatamente. aprofundar na coisa, né? Uhum. Exatamente, a Brenda tá falando que não chegou na proporção, mas que tem conteúdo, tem. O Pará é riquíssimo. Exatamente. Tem muita gente estudando, muita gente desenvolvendo trabalhos muito legais e também misturando essas danças que são afro-estadunidenses com a nossa cultura paraense. Isso é muito, muito, muito bacana. É muito divertido de ver como as pessoas conseguem entender e agrupar as duas coisas, porque, enfim, a gente cresce com com essa cultura paraense. E aí acaba que em algum ponto da vida a gente encontra essa outra cultura de uma dança que vem de fora e a gente junta as duas coisas. Isso é muito, muito, muito legal. As meninas até brincaram aqui, tipo, eu vejo mesmo o Ronto te deslocando, do nada tu numa aula de pagodão no Lucas. Tem umas aulas que a É gente isso, chega gente. para fazer e a gente É, só vai, a porque gente só já tá vai. lá. Exatamente. Graças a Deus, Aninha. É isso. Gente, Techno assim, Jet Funk. eu sou doido, por exemplo, para viver mesmo a cultura do dancehall, né? Quando eu digo viver, é tipo estudar e ver as referências e Se tal, jogar, mas né? se jogar, mas é uma demanda muito grande, eu falo uma coisa por vez.
É, uma coisa menina. por vez. Porque tu só escolheu as danças queer e nem tem muitas. Imagina. Imagina, né? Para viver e estudar. Renan, tem uma Exato. pergunta aqui das perguntinhas que eu separei para fazer para ti. Uh, não sei. Na tua opinião, como o Eken te transformou? Ou seja, como ele contribuiu para o teu processo de amadurecimento enquanto pessoa LGBTQIA+, né? De que forma ele contribuiu? É, o Wacken foi uma mudança louca assim na minha vida, porque eu acho que foi a primeira dança. Se bem que eu comecei dançando hip hop, e eu estudava bastante hip hop na época, mas depois que eu comecei a estudar o Wacken, não que eu não estava confortável no hip hop, mas o Wacken eu senti uma facilidade melhor do meu corpo entender a dança e de eu conseguir me expressar com a dança. Então, eu sinto, eu até falei mais cedo que eu me entendi em dois sentidos aqui quando eu comecei a estudar o EC. Foi no sentido corporal, porque eu me sentia muito desengonçado, eu tinha braços enormes e grandes, e dentro da movimentação do EC, eu senti que era uma vantagem para mim e eu me sentia esteticamente aceitável e agradável para mim enquanto eu estava dançando, eu me sentia bonito dançando. E foi também no sentido de identidade mesmo, sobre quem eu sou. Foi uma dança que me permitiu me expressar da forma que eu achei que eu fiquei mais confortável me expressando e mostrando para as pessoas quem eu era dançando. Então foi muito engraçado, porque tipo, eu nunca tive muita vergonha na hora de dançar, assim. Mas quando eu comecei a dançar o Wacken, era onde eu me sentia muito mais confortável. Não existia nenhum momento que eu ficava tipo, ai, talvez isso, né? Não, no Wacken sempre foi tipo muito. Mesmo eu, às vezes, fazendo algo que eu não gostasse de dançar, ou então, tipo, dançando, não foi o meu melhor improviso, mas ainda assim eu me sentia eu mesmo, saca? Então o Wacken mudou muito o meu jeito de me enxergar. E aí foi quando eu comecei a me desenvolver e a entender o que eu queria pesquisar enquanto artista. Acabou que eu gosto muito de estudar jazz funk, que é algo que estou começando a pesquisar, mas que eu quero pesquisar ainda mais, porque o Wacken também tem muita influência do jazz, então acaba que uma coisa está interligada à outra. E aí o Wacken me permite também ter essa ideia de drama, de teatro, teatralidade, de eu conseguir construir personagens ou de criar histórias através da movimentação. Isso é algo que eu gosto muito. Então, eu acho que o Ekin me fez me entender enquanto esse corpo LGBTQIA+, que eu sou, e me permitiu me expressar muito melhor para as pessoas e expressar quem eu sou, assim. Ai, arrepiada, É. arrepiou a Aí, epiderme, irmã, no teu. Porque é isso que eu tenho buscado nesses diálogos, sabe? Acessar uhum, esse conhecimento que outras pessoas que vivem práticas LGBTQIA+, na dança, ou danças LGBTQIA+, têm, mas principalmente esse acesso à desconstrução de uma subjetividade e a construção de um novo corpo para si, né? uhum, É esse o rolê do desarmarear, né? Que eu acredito que é o sair do armário e construir para si um novo corpo, construir para si uma nova identidade, uma nova vivência, uma nova ótica, encontrar na dança esse campo de comunicação com o mundo e de comunicação com si, principalmente, né? Dizer, poxa, muito exatamente. feliz de ouvir assim, o Ekin me ajudou a me compreender melhor, a me comunicar melhor com as pessoas, né? A ver uma proporção que eu não conseguia enxergar com outras danças ou com outros lugares, né? E isso me leva ao comentário que Karina fez agora, né? Tipo, não, mana, não vivi o dancehall, valendo, porque a senhora vai ser discriminada. As jamaicanas são bem homofóbicas. É É, exatamente nesse campo aí que eu entro, né? Que eu falei assim, nossa, eu tenho uhum. muita vontade A de barreira, né? A barreira tá aí. aí, barreira. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o break dance, que eu cresci ali vendo os meninos fazendo aqueles movimentos maravilhosos e tal, e aí Uhum. lá na minha cidade, vim para cá, para Belém, mas toda vez que eu entro em contato, que eu tenho algum tipo de vivência, tem uma ou outra disparo de dispositivo LGBT-fóbico ou sexista que me bloqueia, sabe? Uhum. E aí, hoje, felizmente, eu já tenho encontrado mais algumas pessoas que já estão mais abertas ao diálogo, né? Aqui, principalmente Uhum. em Belém, que já estão mais abertas a compreender como isso funciona e a ensinar corpos da diversidade, inclusive,
Mas é tipo, a gente conta dedo e também ali, que são casos especiais, o que não deveria ser isso, né? Mas o fato é que as pessoas, e eu acho que é uma coisa para se registrar na live, é entender que a LGBTfobia atua no campo da dança, que a dança não Uhum. é esse campo Blindada, né? lindado, blindado, que não tem estruturas, que não reproduz Infelizmente. sexismo, machismo, racismo, né? Uhum. E que nós, pessoas novas, pesquisadores, professores, artistas, que estão aí nesse campo político, Precisa. precisam criar e reinventar espaços, né? Exatamente. Com Dentro das certeza. nossas possibilidades, é claro. Até porque a gente não consegue abraçar o mundo, né? A gente vai no que dá para fazer, no que a gente consegue fazer com o pouco que a gente tem, né? Porque, menina, às vezes as coisas fogem da nossa mão, porque às vezes é um presidente que está no cargo que não deixa a gente conseguir fazer a nossa vida. E aí não tem o que fazer. Aí dificulta, né? Mas não vou falar disso hoje, porque eu tô bem É, hoje. agora, Eu tava a bem hoje. Alana disse, Ah, Juan, tô me convidando para ir na tua casa passar uma semana para a gente debater os assuntos, assim. é esse Mas, tipo de amigo que só mas vai, sem nem fazer pede. chorar, por favor, que no outro dia só o olho sai. Que a gente teve uma conversa um dia desse, a gente sentou para sentar, duas velhas da dança. Bora aqui Ih, conversar um negócio, mas... e eu só tô vendo a Brenda falando aqui que Brenda começou a dançar junto comigo, fazia o Wacking com a Angélica e a gente tudo dançava together. É, E menina, é tudo verdade, internacional. Brenda, que Uhum. saudades. Ai, gente, que lindo ver vocês por aqui. Que Adorei, lindo. as participações foram muito boas. Acho Parabéns, tudo. nota 3. É. Gente, a gente está se encaminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta para falar aí, Não pode, faz. É. não faz. Comenta, fique à vontade. Desde já agradecer Renan pela Muito contribuição com o obrigado. projeto, pela fala. Eu sei que essas lives vão ficar salvas, elas são muito importantes. Dilata a minha percepção sobre muitas coisas. Eu acredito que também a sua e das pessoas que estão nos Yes. assistindo aqui. Eu tenho Uhum. ciência da importância que são esses diálogos. Eu espero conseguir verba para seguir com esse projeto. Porque algumas pessoas falam, nossa, tu deveria fazer mais isso, mas é aquele papo da cena que a gente falou, né? A força de Exatamente. vontade às vezes não é suficiente, A queridas. força de vontade não é suficiente às vezes. E vale lembrar que Exatamente. esse é um projeto, e eu bato o pé e digo, é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, então é um projeto voltado para o empoderamento, para o protagonismo da comunidade LGBTQIA+, né, uma reparação histórica com a comunidade negra também, já que a gente está Exatamente. falando de LGBTQIA+, e interseccionado, e é uma bicha preta falando com vocês. Yes. Então, tramando todas essas questões políticas, falando sobre dança, que também é um lugar invisibilizado no mercado de trabalho, né? Arte nesse país, mas a gente está resistindo, a gente está produzindo e produzindo de uma forma sensível, que acesse as pessoas, que sensibilize as pessoas. E que bom que eu encontro pessoas como o Renan, que eu encontro pessoas como o Ian, que veio semana passada, e pessoas que virão nos nossos próximos encontros. Toda sexta-feira eu lanço o cartaz aqui do meu convidado ou convidada. Então fiquem atentos. Ai, muito E é obrigado. Foi isso. muito legal trocar um pouco. É que é uma dança que está no meu coraçãozinho e eu amo falar sobre ela com outras pessoas. E ainda mais atravessando esse diálogo sobre diversidade sexual e de gênero, que é algo necessário, é algo que está na base dela e é algo que a gente tem muita coisa para falar ainda, muita coisa para desenvolver e para progredir. Muito feliz pelo convite e espero que a galera que tenha mandado pergunta tenha ficado na live, tenha gostado, tenha se interessado. Espero que vocês assistam a live do Ian que teve, que foi muito legal, e assistam as próximas que vão ter, porque realmente é um projeto muito necessário, é necessário falar sobre dança, é necessário a gente continuar esses diálogos e a gente tentar fazer a cena crescer, não só no movimento, mas
falando sobre. Então, muito obrigado, Juan. Fico muito feliz pelo convite. Espero a gente poder continuar trocando toda vez que a gente se encontrar aleatoriamente nos workshops. Do nada tá Juan ali, do nada Juan aparece no Mirai, é uma loucura, eu amo. E é isso, Muito gente. feliz sobre isso, exatamente. Hoje a gente brincando, alô RBA, alô TV Cultura, me chama que eu vou. Seria tudo, um programa sobre dança na TV Tu já Cultura, né? A pensou? Ai, pensadora eu vou... Ruana, mano, ia Menina, ser eu vou já ligar chiquérrimo. pra Miss Pratinha. Alô, me põe um programa Rio. Fechou. Ai, gente, que tudo. Conversa com o Juan, dança e diversidade sexual e de gênero, hein, galera? Dance com Juan, é melhor. Pronto. Isso. É, acho Fechou. tudo, acho tudo. Ai. Ai, Obrigada, gente. adorei, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo diálogo, pela Yes. conversa. Yes, é sobre isso. Até segunda-feira. Sigam o Renan nas redes sociais, Me sigam, está compartilhem, aqui. Eu façam o vou fazer o Dance challenge. Challenge, vou fazer amanhã. Deram ideia do Tecnomelody, vou já usar. Me mandem no privado se vocês têm uma música muito boa, aquela que tá viralizando, Olha que é bem pra pra gente. mim. Aí, galera. Enquanto já pensou. Ai, eu ia chorar. É isso. É É drama, isso, fechou. gente. Fechou. Beijo, Fechou. Beijo. gente. Tchau, até a próxima. Até, obrigado.